livro do profeta Jeremias, livro do profeta Jeremias, ainda no Antigo Testamento, capítulo 18. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18, nós vamos ler a partir do versículo 1, e quando você encontrar, você vai dizer amém. Todos encontraram? Está com dificuldade, irmã, de encontrar aí? É necessário que todos encontrem, tá bom? Você vai passar Salmos, aí depois tem um livro de Provérbios, aí depois tem um livro de Eclesiastes, aí depois vem um livro de Cântico dos Cânticos, aí depois vem o livro do profeta Isaías, aí depois vem o livro do profeta Jeremias. Pronto. Capítulo 18. Todos encontraram? Diga amém. Amém. Versículo 1 diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. É isso também que você está lendo? É isso mesmo? Então você vai repetir comigo, vamos lá, somente o versículo 2, vamos lá. Levanta-te, levanta-te, e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras, tá bom? Coloca a tua Bíblia aí aberta sobre o teu assento, feche os teus olhos agora, coloca as tuas mãos à altura do teu coração. Nós vamos fazer mais uma oração, e através dessa oração nós vamos pedir ao Senhor que através do Espírito Santo de Deus Ele venha trazer, amados, a revelação dessa palavra para a nossa vida. Pastor, o que essa palavra tem a ver comigo? O que essa palavra tem a ver com a minha família? É o que nós vamos descobrir nessa noite. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, a tua palavra, meu Deus, foi lida, ela vai ser ministrada agora ao teu povo, vai de encontro a cada vida que está aqui, tira todo impedimento, toda barreira, e fala, meu Pai, poderosamente nessa noite, no nome de Jesus, e que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte, aplauda forte ao Senhor, amém. Toma o teu assento aí, toma o teu assento. Eu quero que agora você olhe para essa pessoa, olhe lá no fundo dos olhos dela e com toda sinceridade fale assim para ela, ó: não converse comigo. E você também não converse com essa pessoa. O Senhor, Ele vai chamar o seu servo, e prontamente o Jeremias o atendeu. Jeremias, eu tenho algo poderoso para revelar a você. Tá bom, Senhor, pode falar, estou aqui ouvindo. Não é aqui. Eu quero que você vá até a casa do oleiro. Aquilo que nós lemos, amados, aqui ó, versículo 2: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Amados, essa casa aqui é a casa do oleiro, é aqui onde você vai ouvir a palavra. Então, ele saiu da sua casa, e o Jeremias era uma pessoa como eu e como você, de carne e osso. Ele tinha uma intimidade com Deus maior do que a nossa? Acredito que sim. Mas ele era também de carne e osso, tinha também as suas fragilidades, as suas emoções. Então acredito que no caminho ele pensou o quê? Rapaz, o que Deus vai me revelar? O que será? Será que é o fim do mundo? Será que é o Armagedon? Será que eu vou ser arrebatado para outro lugar? Ficou aquela dúvida. E ele saiu dali e foi até a casa do oleiro, na olaria. E quem trabalha nesse lugar é um artesão. O artesão, amados, é um artista, porque ele faz as suas peças nesse lugar aqui, na olaria, do barro. Ele mistura com água e faz umas peças incríveis.
uns jarros, uns copos, umas bacias, peças de todas as formas. Ele vai moldando com as mãos. Ele vai meio que pedalando, e aquela peça, aquela máquina vai rodando. Então ele pega o barro, misturando com água, ele vai moldando aquela peça, até encontrar o que ele quer. É óbvio, amados, ele tem que ter toda a concentração possível, até mesmo a umidade do lugar. A temperatura do lugar tem que estar de acordo para que aquela peça saia perfeita. Então Jeremias sabia que ele teria que chegar ali sem atrapalhar o artesão. Mas foi naquele lugar que Deus falou para ele que iria falar com ele naquele lugar. Então eu acredito que ele chegou ali para não querer atrapalhar, e o artesão estava fazendo a sua obra, moldando aquela peça. E do nada, talvez o próprio Jeremias tirou a atenção do artesão, e aquela peça foi perdida. Mas, como ainda ela não estava ainda dura, ela poderia ser reaproveitada, poderia ser ainda moldada. Não era uma peça que já estava pronta e passou até pelo sol para ficar totalmente rígida. Não era uma peça assim, era no início da peça. Então ele poderia reaproveitar. Então quando aquele homem parou para começar de novo a peça, foi aí que Deus falou: você está vendo, Jeremias? É dessa forma também que eu faço. Eu sou como esse oleiro. Eu tenho toda a autoridade, eu tenho toda a soberania para fazer a peça como eu quero. E se ela danificar, eu posso fazer outra. Vamos ver. Capítulo 18 e o versículo 3. Vamos ver o que aconteceu. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Não sei, amados, se ainda existe ainda máquinas como essa, tão artesanais. Mas isso aqui foram há milhares de anos atrás, antes mesmo de Jesus nascer. Já existiam essas máquinas, totalmente rústicas. Acredito que ainda hoje exista. Vamos continuar. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Compreendeu? Aquela peça se quebrou. Ele fez outro vaso, conforme a sua própria imaginação. Talvez ele pensou assim: olha, eu não vou fazer mais esse vaso tão pequeno não. Eu acho que eu vou colocar mais barro, para que ele fique ainda mais robusto e mais largo. Eu acho que eu errei, foi nisso. Então, ele tinha toda a liberdade para fazer o vaso que ele achava melhor, para que no momento da venda ele poderia ter um lucro maior. Pronto, isso aí ficou com ele. Ele tem essa autoridade para fazer isso. Então Deus falou: Jeremias, da mesma forma eu também tenho autoridade sobre os seres humanos. Foi eu que os criei. Então eu posso quebrar e fazer outro vaso. A palavra de Deus diz, amados, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Isso aqui espiritualmente aconteceu conosco. Ele nos quebrou para fazer uma nova pessoa. Já imaginou você, alguns anos atrás,
numa noite de sexta-feira como essa, onde é que você estava? Pastor, só Deus sabe, mas o Senhor, Ele fez um novo vaso, e por isso hoje você é uma pessoa que respeita a família, você hoje é uma pessoa que respeita o próximo, até ajuda as pessoas. Hoje você mudou, porque Deus assim Ele quis. Continuando, versículo 5: então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então ele tem todo esse poder para recriar de novo o vaso de barro. O mais interessante é isso, que isso aqui é apenas uma metáfora, é apenas uma comparação, é apenas um simbolismo para demonstrar a sua soberania, para demonstrar que Ele tem esse poder, e não cabe a mim, não cabe ao vaso questioná-lo. Por que, pastor, que as coisas acontecem assim? Nós louvamos ao Senhor, e esse último louvor, qual era o refrão? Que tudo acontece para o bem daqueles que amam a Deus. E quando a Bíblia diz tudo, não só coisas boas, até coisas más. Muitas pessoas, para estarem hoje na casa do Senhor e ter a salvação e ser uma nova criatura, precisou perder tudo: o comércio, a saúde, o emprego, a família. Pastor, para que Deus pudesse abrir os meus olhos, eu perdi até a minha saúde, mas graças a Deus que hoje Deus, Ele está restaurando você. É um processo, amados, era um processo, que aquele oleiro teria que ter toda a atenção, nada poderia tirar a atenção dele, para que aquela peça ficasse perfeita. Mas depois ele iria pintar, para poder depois vender e tirar o seu sustento. Então é dessa forma mesmo que Deus faz, mesmo porque, como diz a própria palavra, nós fomos feitos do barro. Pastor, mas isso também é uma metáfora? Preste atenção aqui o que diz Gênesis 3,19, ó. Gênesis capítulo 3, versículo 19. É uma metáfora ou é algo literal? Eu posso falar que são as duas coisas ao mesmo tempo. Gênesis 3, versículo 19, ó. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes tomado, porque és pó, e em pó te tornarás. Amados, já existem uns estudos científicos para comprovar isso. Os elementos químicos encontrados no corpo humano: oxigênio, 66%, carbono, 17,5%, hidrogênio, 10,2%, nitrogênio, 2,4%, cálcio, 1,6%, fósforo, 0,9%, potássio, 0,4%, sódio, 0,3%, cloro, 0,3%, enxofre, 0,2%, magnésio, 0,1% e ferro, 0,00,5%, entre outros componentes químicos. O ser humano, pastor, e o pó? Imagina, mas que esses mesmos componentes químicos, elementos químicos, há também na argila, no pó. O oxigênio, o carbono, o hidrogênio, o nitrogênio, o cálcio, o fósforo, potássio, sódio, cloro, enxofre, magnésio e ferro são os elementos químicos encontrados no pó. Então,
aquilo era uma metáfora? Era. Mas também, amados, era algo literal. A terra é formada por 70% de água, a mesma porcentagem no corpo humano. O nosso corpo tem mais água do que... Então, o que Deus queria mostrar para os Jeremias? Queria mostrar a sua soberania, o quanto nós somos frágeis, irmãos. Nós somos hoje, não somos amanhã. Nós achamos que podemos tudo. Aí Deus fala: Jeremias, não é assim. Vocês são como barro que eu posso moldar, eu posso mudar. E por que que Ele nos muda? Por que que Deus, Ele buscou você? Não só para mudar você, mas que Ele possa também usar você. Se estamos aqui, amados, é para sermos usados por Deus. Quem aqui está no grupo de WhatsApp da igreja? Quem está aqui no grupo? Eu coloquei um vídeo lá no grupo. Vocês assistiram o vídeo? Quem assistiu aqui? Assistiu, irmão? Aquele irmão, ele foi usado por Deus para ajudar outra pessoa. Eu mesmo fiquei impressionado. Irmãos, eu fiquei, foi sem graça. Como você ajuda uma pessoa, um vizinho teu? Quando nós chegamos na casa dele, aquela pessoa nem estava esperando, irmãos. Foi algo, mas Deus, Ele nos chamou para isso. Não é à toa que você está aqui. Não é simplesmente, amados, para você fazer parte de uma congregação e falar para todo mundo que você é uma nova criatura. A nova criatura, amados, é aquela pessoa que faz coisas novas. Não existe nova criatura se você ainda pratica coisas antigas. O que a Bíblia diz? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram. Não pode mais, amados. Hoje nós somos essas novas criaturas. Então Deus, Ele nos tirou dali, nos resgatou, nos moldou, porque aquela peça estava danificada. Aquela peça, mas não tinha nenhum valor, seria perdida. Mas o Senhor nos restaurou. Vamos lá, para o Novo Testamento. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Vamos lá, Novo Testamento, carta do apóstolo Paulo aos Romanos. O mais importante de tudo isso é agradecermos ao Senhor de não termos esse controle. O controle está nas mãos de Deus. Quando eu entrego a minha vida para o Senhor, agora a minha vida pertence a Ele. Eu não tenho mais o controle da minha vida. Porque quando você tinha o controle da tua vida, ou você achava que tinha, você colocou tudo a perder. Amados, olha para mim aqui. Graças a Deus que você hoje está aqui vivo, que você pode contar a tua história. Pastor, a minha história não é uma história agradável, mas o mais importante, amados, é o final dela. Que o final da nossa história, ela tenha um final feliz. O mais importante é isso. Mesmo que ela tenha começado triste, que ela possa acabar feliz. E como é que essa história acaba feliz? Quando eu entrego a minha vida para o Senhor. Aí sim, a minha vida, ela vai ser mudada. Vamos ver aqui. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8 e o versículo 14. Se você quiser grifar aí na tua Bíblia, grife. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 14. Ó. Porque todos, olha aí, ó, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus.
Pastor, como eu vou saber se eu sou filho de Deus? Se você está sendo guiado pelo Espírito Santo. Se você está fazendo as coisas de acordo com a vontade de Deus. Se você está obedecendo a Deus. Olha, amados, Ele vai guiar você. Ele vai mostrar para você o caminho que você deve andar. Agora, amados, Ele não vai obrigar você a fazer isso. Ele vai apenas mostrar o caminho. É por aqui que você deve andar. Mas esse caminho aqui é estreito. Esse caminho aqui é espinhoso. Mas é o único caminho, meu amigo. Diga amém por isso. Pode ser, pode ter todos esses problemas, esse caminho tortuoso, mas é o único caminho. E o Senhor, Ele vai estar conosco. Esse é o primeiro ponto, amados. De aceitarmos sobre nossa vida a soberania de Deus e até agradecermos por isso. Amém? Graças a Deus por isso, irmãos. Porque quando estava no nosso controle, a gente fazia tudo errado. Poderíamos ter perdido facilmente a nossa vida, como muitos perderam, irmãos. Mas hoje Deus resgatou você. Não porque você merece ou eu mereço, por causa das misericórdias do Senhor. Esse é o primeiro ponto. Que Ele quer também nos guiar, mas o que Deus queria mostrar ao Jeremias, e quer mostrar também para todos nós, é que não cabe, amados, ao homem questionar ao Senhor, porque as coisas são assim. Pastor, por que as coisas são assim? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Irmãos, não há explicações, irmãos. Nós temos que entender que foi a vontade de Deus. Há um propósito? Há. Em tudo isso há. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas não cabe a mim e a você, amados, questionar ao Senhor. Nós temos é que aceitar, amados, a vontade de Deus para a nossa vida e glorificarmos ao Senhor. Vamos finalizar aqui. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 9 agora. Capítulo 9, a partir do versículo 20. Nós vamos ler 2 versículos e vamos orar ao Senhor, para que Ele retire de dentro do nosso coração, amados, toda murmuração ou questionamento. Que possamos ter um coração grato ao Senhor, porque Ele teve misericórdia de cada um de nós. Você é um escolhido. Você foi agraciado, irmãos. Deus escolheu você para estar aqui, ouvir a palavra junto com os irmãos. Você nem imagina o privilégio que você tem. Mas olha para mim aqui. Ser um escolhido de Deus é um privilégio? É. Mas é uma responsabilidade grande que você tem também. Eu tenho que fazer, amados, com que aquilo que Deus fez por mim tenha algum valor. Eu tenho que dar valor a isso. Eu tenho que fazer com que isso tenha valor na minha vida. Aqui, vamos lá, para a gente finalizar. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 9, a partir do versículo 20, diz assim: Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou: Por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Meu amigo, o controle está nas mãos de Deus. O que nós temos que fazer é agradecer a Ele o privilégio de sermos chamados pelo Senhor. Ele nos escolheu, amados. Tenha certeza disso. Você só está aqui porque Deus escolheu você. É um privilégio grande, mas também é uma grande responsabilidade. Amém? Amém, irmãos? Vamos ficar de pé então. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém, amém. Coloca as tuas mãos aí à altura do teu coração.